Fase 3 do deserto, a paz que não se explica. Nessa fase, você já passou por tudo que o deserto poderia te proporcionar. Meses, até mesmo anos já se passaram e nada aconteceu em relação à restauração do teu casamento. Só que o deserto ele tem a ver sobre tua restauração pessoal. Você já notou mudanças visíveis na sua fé, no teu crescimento pessoal e espiritual. O sofrimento, graças a Deus, já nem existe mais. O Senhor limpou toda a mágoa e não há mais dor, você não sente mais rancor, você já liberou perdão. Realmente você se sente livre, se sente realmente vazia de todos aqueles sentimentos da fase 1. E quando você olha para trás, é tão libertador saber que você passou por tudo aquilo, que tinha um propósito, mas você venceu. Aqui tua dependência está total em Deus. Você já aprendeu que o que importa é confiar nele e colocar ele no devido lugar, no lugar certo, no mais alto patamar da tua vida, no comando do teu coração. O que é o pecado? A gente poderia abrir esse parênteses aqui. O pecado é quando você se coloca no lugar de Deus e agora você dita o que você faz, as suas leis é o que importa, você faz o que você acha certo, então você está sendo o seu próprio Deus. Mas quando você vira um discípulo e se coloca debaixo do governo de Deus, aí agora importa fazer só aquilo que Ele quer que você faça. Você não faz mais nada sem consultar o Senhor. Você entende que é Ele agora que governa. É Ele que conhece o teu futuro. Deus sabe o teu futuro. Ele já te viu lá no futuro. Então, tudo que Ele faz, além de livramento, é um jeito de salvar, de preparar a gente para a eternidade. Então, tudo tem a ver com a eternidade. E aí, nesse momento, a restauração familiar já nem é algo assim mais primordial. A comunhão com Deus é primordial. É isso que agora tem valor para você. Exatamente até que nada mais importe. Não importa mais as coisas que estão acontecendo. É aquele salmo que diz, se o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Então não me falta mais nada, eu já tenho Ele é meu pastor. E aí acontecem coisas tão bonitas durante essa fase, você já viu tantas coisas da previsão, da provisão do Senhor, não te faltou nada financeiramente falando, e quando faltou foi ensinamento para a tua vida. E aí tudo que vem depois disso agora é lucro. Então a Bíblia diz que primeiro você coloca o reino de Deus acima de todas as coisas e depois Ele mesmo acrescenta o restante. Você já entendeu isso na prática. Você já não pensa mais em restauração de casamento. Sua cura foi tão grande que a pessoa assim que te vê, que acompanhou o teu processo, pensa que você nem quer mais aquele casamento, mas não, é só que não é mais uma prioridade. Você entende que você é esposa, você entende que ele é teu marido e que vocês juntos com os filhos ou sem filhos são uma família. Só que isso não é mais o teu motivo de respirar, o motivo da tua alegria. A sua cura foi tão grande que a sua visão de mundo, ela já mudou. Então você não pensa mais só na restauração. Já não existe mais medo, o medo já não faz mais parte da tua vida. O que importa agora, a palavra de ordem, é seguir em frente, com seu cônjuge ou não. Se seu marido voltar, Deus é Deus. Se ele não voltar, Deus continua sendo Deus, você tem seus filhos, você tem sua vida e sua autoestima está elevada, você não tem mais problemas com ela. Então você já virou uma borboleta, você já está livre, você já está voando. E isso é uma grande vitória. Você olha para trás e agradece a Deus pelo deserto, agradece por todas as fases, agradece por toda a dor, por todo o sofrimento que você teve, porque você entende agora o propósito de tudo isso. Essa é uma fase que tua família, teus amigos e até outras mulheres já começam a ver Deus em você. Você vira uma carta lida realmente, como Paulo disse. E elas veem tua superação, tua resiliência e elas se admiram com esse Deus que fez isso em você. Eu lembro que na minha fase, a minha tia, uma tia minha que gostava muito de shows e tudo mais, que não tinha ainda o temor do Senhor, ela disse que pelo meu testemunho ela foi alcançada e ela veio se batizar e foi muito lindo. E graças a Deus até hoje ela permanece na presença do Senhor. Ela casou, inclusive, ela na época ela era juntada, vamos dizer assim, né, como as pessoas chamam, com o marido dela. Desde muito tempo, os filhos já são adultos, né? Um tem 16, a outra já tinha 20. E ela veio a casar porque eles já eram marido e mulher, eles entendiam e queriam aquilo. E aí eles foram lá e só fizeram oficializar. Então, a gente começa a ver que Deus ele é um Deus do plural. Ele não é um Deus no singular que está tratando só em você. Ele está fazendo em você para fazer através de você. Então, tudo que Deus faz tem um plano plural. Nunca é só por uma pessoa. Ele chamou Abraão, mas ele diz que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Ele diz que seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então, tudo que Deus fez na vida de Abraão repercutiu até hoje nas nossas gerações. Deus é um Deus que faz.
em nós e faz através de nós. E é nessa fase que a gente começa a ver Deus fazendo através de nós. Por outro lado, é quando a gente começa a ver o que Deus está fazendo na vida do nosso marido. Enquanto a gente estava essas 3 fases lá no deserto da restauração, ele estava se envolvendo no lamaçal do pecado, buscou se afirmar para todo mundo todos os dias, seja nas redes sociais, seja fazendo o que for. Os maridos, eles costumam querer se afirmar, dizer que estão bem. Só que aí, com o passar do tempo, a tristeza é tão aparente que todo mundo percebe. O mundo já não tem mais esse brilho todo, já não é tão maravilhoso assim. E aí começa a trazer sofrimento. Vem as acusações na mente, porque Satanás é assim. Ele dá um prato, mas depois ele toma de volta e traz consigo muitas consequências. E aí, nesse período, ele começa a viver essas consequências. E aí, as dificuldades começam a chegar à porta, porque a presença de Deus já começou a se fazer muito necessária. Você já não se abala com essas coisas, porque você já foi restaurada. Mas aí ele começa a entrar nesse deserto de restauração. Então, nessa fase, a luta pela família aflora, de tal forma que ele começa a chegar, né? Ele já se sente um derrotado, ele vê a sua felicidade, ele vê a sua superação. Os projetos dele já fracassaram, já foram por água abaixo. Muitos não têm tantos projetos assim fracassados, alguns até conseguem, financeiramente falando, coisas maiores. Porém, estamos falando de interior, estamos falando de felicidade, estamos falando de alma. E aí, nessa alma já não existe brilho. O semblante de derrota é totalmente aparente. O brilho de Deus está na gente. Nessa fase, nosso brilho chega em qualquer lugar, antes de nós mesmas. Mas no nosso marido, as pessoas já começam a ver que não. E aí, a restauração geralmente acontece aqui. Porque o marido realmente experimenta do arrependimento. E aí o Espírito Santo trabalha isso nele. Ele se reaproxima e você, como já está curada, aí você consegue sim essa reconciliação sem nenhum problema para a sua vida, nem para a sua alma, muito menos para a sua comunhão com Deus. Eu lembro que nessa fase foram só chegando as notícias, né? Porque na época, em 2019, quando o meu marido saiu de casa, ele saiu por conta da moça que ele contratou para ficar no meu lugar. Porque era assim, nós tínhamos montado uma escola de música, meu marido é músico, e aí, nessa época, eu tive que sair para parir. Nós tivemos bebês gêmeos. É tanto que quando ele saiu de casa, os bebês estavam com 3 para 4 meses de nascidos. E ele colocou essa moça para ficar lá na secretaria, para atender as pessoas. Só que com menos de uma semana, eles começaram a se envolver e logo em seguida, assim, ele foi embora de casa. Então, os meninos estavam com menos de 4 meses ainda. E o nosso mais velho tinha entre 3 anos e meio para 4 anos. Então, nesse período, ele montou uma escola de música maior, num lugar com aluguel mais caro, e aí ele estava mesmo tentando impressionar não só essa moça que estava com ele, bem mais jovem, mas também impressionar as pessoas, como se isso tivesse feito ele crescer mais, né? Como se eu fosse um impedimento para ele crescer, quando era bem o contrário. Eu lembro que eu trabalhei até os últimos dias de parir, praticamente, e a médica sempre falava comigo: Raquel, gravidez de gêmeos é sempre uma gravidez de risco, então você tem que repousar mais. Só que não tinha como repousar, só tínhamos nós dois, então a gente tinha que ir, eu tinha que subir escada, porque era no andar de cima. Então, assim, tudo isso ficava na minha mente na primeira fase do deserto, como fica também na de vocês, de tantas coisas que a gente faz por eles e por nós, pelo casamento, pela família, pelos filhos, e aí de repente eles ignoram tudo isso e simplesmente vão embora. Mas comigo também aconteceu assim. Só que passaram os dias, veio a pandemia, vieram tantas coisas, e eu lembro que simplesmente a empresa faliu, o aluguel era realmente muito alto. Então, assim, logo depois, passou pouco tempo, ele não estava mais com a SOM, depois voltaram, depois saíram, ela foi embora de novo. Eu sei porque nossos filhos tinham guarda compartilhada, então eles sempre ficavam lá uma semana e outra semana comigo. Então, meu filho mais velho sempre falava: mamãe, a fulana foi embora, arrumou a bolsa e foi embora, ela não tá mais lá, as roupas não estão mais no armário. E aí eu ficava: filho, ou então, filho, e aí mudava de assunto. E aí, assim, a gente vê o trabalhar de Deus, mesmo em meio ao deserto. Quando a gente está na fase 1, a gente não consegue enxergar. Tudo que a gente vê é a dor, o sofrimento, a humilhação, o abandono. Mas a gente consegue ver depois os frutos de tudo aquilo de ruim que eles plantaram. Então, veio a falir totalmente a empresa e fechar, e até o carro dele, que era uma coisa livre, estava pago, quitado. Ele pegou empréstimo no banco e colocou o carro. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram e no final ele realmente ficou sem nada.
né? E eu não falo isso como glória. Na verdade, eu falo isso porque nós vimos os frutos também do outro lado. Assim como as pessoas começaram a ver em nós o brilho de Deus, a nossa superação, a resiliência, e nós também edificando e abençoando a vida de outras pessoas, a gente vê o contrário do outro lado. Então, assim, nesse momento o Senhor começa, o Espírito Santo de Deus começa a tratar. Conheço também casos de casais, né, de homens que estavam bem financeiramente e bem-sucedidos, e mesmo assim o Espírito Santo foi lá e tocou no coração e eles voltaram para sua família. Então, o deserto ele não está dentro de uma caixinha. As coisas realmente não acontecem desse jeito, mas acontecem de um jeito linear. Primeiro os princípios e depois as promessas de Deus são alcançadas. Então, minha querida irmã, se você já alcançou essa fase, hoje você entende, você já agradece até pelo amante que entrou na vida do marido, porque só assim você conseguiu realmente colocar Deus no trono da tua vida, governando tua vida, e você viu que tudo tinha um propósito. É como aquela música do tapeceiro, né? A gente vê aquele emaranhado de fios atrás, mas quando a gente vira o tapete de frente, a gente vê a obra-prima. E é exatamente isso que aconteceu na nossa vida. Parecia um emaranhado de coisas ruins, mas o Senhor usou aquela dor com um propósito para o bem. E se você, minha irmã, que está ouvindo esse vídeo, ainda não está na fase 3, você precisa de ajuda. Lembre que você não está sozinha. Adquira o conhecimento necessário para você vencer as 4 fases do deserto. Adquira agora mesmo o livro Restaurando Sua Vida e Seu Casamento, Vencendo as 4 fases do deserto, e você vai lutar com armas espirituais. Você vai aprender a usar os princípios e alcançar as promessas do Senhor.